Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, sou grato a Deus, mas esse privilégio de poder estar aqui para fazer essa live, falar um pouco da palavra do Senhor. Sou grato a Deus pela vida de vocês que estão aí, que vão ouvir a palavra do Senhor, se alimentar com a palavra do Senhor. É muito bom ouvir a palavra do Senhor. Estava me lembrando que a principal missão de Jesus era transmitir a palavra, era ensinar a palavra. E Jesus, quando veio, ele não perdia tempo de ensinar a palavra do reino dos céus. E eu dou graças a Deus por esse privilégio de estar ensinando um pouco a palavra do Senhor. Aqui eu não estou preocupado com profecia, não estou preocupado de massagear o seu ego. Não. Estou preocupado com transmitir a palavra de Deus para você. Você não está perdendo o seu tempo de ouvir um pouco a palavra do Senhor. Pelo contrário, você está ganhando, porque a palavra do Senhor, ela entra dentro de nós e ela transforma. Quando eu estudo a palavra do Senhor, quando eu estudo a palavra do Senhor, meus irmãos, o primeiro a ser transformado sou eu. Começa a fazer mudança de dentro para fora. E a palavra bate, dói. Tem sermão que eu preparei, esse sermão aqui, meu irmão, foi no dia, esse estudo, né? Foi no dia 28/3, perto da Páscoa. E eu não consegui pregar, não consegui transmitir numa live, porque estava doendo muito dentro de mim. Mas para tudo tem um tempo determinado. E chegou o tempo, nós vamos falar um pouco sobre os dois discípulos a caminho de Emaús. Os dois discípulos a caminho de Emaús, que Jesus se coloca no meio deles e faz aquela transformação maravilhosa. Viu? Faz tempo que eu estudei, já vai fazer 2 meses que eu estudei essa mensagem, que eu estudei sobre esse assunto. Mas nós vamos falar um pouco, fique conosco, vai ser a palavra do Senhor pura, a palavra pura. A gente aqui não está preocupado em massagear o ego de ninguém, é de bênção. Vocês que estão ouvindo vão se alimentar com a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus, quando veio à terra aqui, nascer de Maria, ele já veio com uma missão. Qual era essa missão? Morrer na cruz para nos resgatar para Deus. Ligar nós de novo com Deus. Porque por causa do pecado, desde Adão, o homem se afastou de Deus. Nós já nascemos com o pecado. Nós não somos, uma criancinha, ela não é pecadora, mas ela já tem o pecado em si. E Jesus, ele veio para fazer essa ponte, para ligar o homem com Deus. E através da nossa fé, na sua morte, na sua ressurreição, crendo nele, que ele poderia fazer isso. Então, Jesus, ali como criança, ele nasceu, viveu, obedeceu aos pais e teve que passar por todas as profecias do Antigo Testamento sobre ele. O interessante é que quando ele foi escolher os seus discípulos, todos os mestres em Israel escolhiam os melhores discípulos. Escolhia a dedo, eu quero esse. E Jesus escolheu, eu posso dizer assim, a escória. Aqueles que ninguém queria. Eram pescadores, eram analfabetos, eram homens desprezados pela sociedade. Jesus foi lá e começou a escolher para resgatar ele. Porque Jesus é assim. Jesus nos pega, nós que não servimos muitas vezes mais para nada. Quando estamos fracassados, vamos aos pés do Senhor Jesus e ele pega e começa a nos transformar. Essa é a missão dele, nos transformar para nos ligar a Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele não tinha só 12 discípulos, ele tinha muitos, muito mais do que 70. Tinha vários discípulos ao redor de Jesus, que eram chamados talmudins de Jesus. E todos estavam com ele para que fosse com a esperança
que Israel ia se libertar do Império Romano. Que Cristo, quando viram Cristo fazendo aqueles milagres, multiplicando o pão, quando viram Cristo curando o enfermo, abrindo os olhos do cego, ressuscitando, ficaram muito esperançosos e queriam Cristo agora restaurando o reino de Israel. A ponto de os próprios discípulos entre si ficarem dizendo: mestre, eu quero se assentar ao teu lado. A mãe dos próprios discípulos, né, de João, de Tiago, iam lá e diziam: olha, meu filho, eu vou te pedir que ele se assente ao teu lado no reino. Eles queriam um reino terreno. Queriam Jesus ali libertando o povo de Israel. E eles estavam ali seguindo Jesus e queriam uma recompensa imediata, a curto prazo. Não é o que acontecemos conosco? Quando a gente segue a Jesus, quando a gente obedece a Jesus, nós queremos a recompensa a curto prazo. Nós queremos que algo aconteça de imediato conosco. É muito difícil. Muitas vezes a pessoa aceita Jesus e recebe logo sua cruz. Recebe a cruz do sofrimento, recebe a cruz para fazer a renúncia. E ele diz: rapaz, quando eu estava no mundo eu não sofria tanto. É verdade, talvez é verdade. Mas agora você tem as regras do cristianismo. Você tem a regra, você vivia solto. Você vivia todo cheio de carrapicho. Você vivia todo cheio de enfermidade. E agora Cristo lhe liberta, lhe limpa e coloca regras, coloca o jugo dele para poder você andar com as regras de Cristo. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que a palavra diz. Seria muito bom de eu interpretar a palavra a meu bel prazer. Não, tem que ser assim, assim, é do jeito que eu quero. Não, é do jeito que Cristo quer. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Cristo quer. Na minha vida e na sua vida é do jeito que Ele quer. Ele é o Senhor, Ele é o soberano. E é Ele que decide o momento certo de nos dar a vitória. Aleluia. Antes da coroa de glória, eu e você tem que passar pela coroa do espinho. Antes de chegar na terra prometida, nós temos que passar pelo deserto. Aleluia. Nós temos que passar pela escola. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi açoitado, foi ferido, sofreu bastante ali, foi humilhado. Eu não quero me deter só na crucificação, mas Jesus sofreu bastante ali, a ponto de os discípulos o negarem. Nós sabemos que Pedro o negou, nós sabemos que os discípulos fugiram, só João que ficou ali aos pés da cruz. Tinha discípulos dele secreto, como José de Arimateia e Nicodemos, que também era secreto. Ele tinha muitos discípulos e todos se afastaram. Todos se afastaram quando viram Jesus ali, chicoteado, que sofria bastante, todo cortado. Quando viram Jesus daquela forma, sendo crucificado como um malfeitor. A Bíblia diz que aquela cruz era para Barrabás, mas escolheram a Jesus. A Bíblia diz que quando foram colocar a punição, porque tinha uma placa que colocavam em cima com o nome e a punição do condenado. E diante a trajetória na Via Dolorosa, aquela placa ali era colocada no pescoço como se fosse uma coleira. A pessoa estava carregando o patíbulo e todos que olhavam viam o nome daquela pessoa e o crime que ele cometeu, para poder ser envergonhado. Não só aquela pessoa, envergonhava a família, envergonhava todos e servia como exemplo. E como não deu tempo, como eles não sabiam qual era o crime que Jesus tinha cometido, aleluia, colocaram lá em cima Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Ele se diz Rei dos Judeus. Aleluia. Damos graças a Deus porque Ele é o nosso Rei. Aí a Bíblia diz que quando Jesus morreu, depois
do terceiro dia, quando foi ao domingo, né, Jesus, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que os discípulos, essa passagem que eu estou meditando, meus irmãos, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 13. E diz que: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava para Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Dois discípulos, quando viram que Jesus tinha morrido, alguns estavam dizendo que ele tinha ressuscitado, mas não tinham encontrado o corpo dele. Aquela mulher, Maria Madalena, chegou dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Pedro e João foram até o sepulcro, mas não encontraram o corpo dele e voltaram. Então, começaram os discípulos a ser dispersos. Cada um procurou os seus afazeres. A Bíblia diz que depois Pedro foi pescar. Mesmo depois de ter visto Cristo ressuscitado, tudo, Pedro foi pescar. Pedro voltou às velhas atividades. E aqueles dois discípulos aqui, acabou as esperanças dele. Enquanto Jesus estava vivo, eles tinham esperança que Jesus ia ajudar a melhorar suas vidas. Mas depois que Jesus morreu, ele achava que tudo tinha acabado. E a Bíblia diz que aqueles discípulos, eles começaram agora a voltar para Jerusalém. Que Jerusalém, o nome de voltar para Emaús, que o nome Emaús quer dizer águas quentes. Começaram agora a voltar para os seus afazeres. Era aproximadamente 11 quilômetros ou mais de 2 horas caminhando a pé. E aqueles discípulos foram de volta para suas casas para poder voltar às suas atividades. Estava desesperançosos, dizendo: agora tudo acabou, não há mais condição, a nossa esperança desfaleceu. E iam falando entre si aquilo que havia sucedido. Quem sabia falando dos milagres. Que pena, ele fez tanta coisa boa, ele ressuscitou, ele fez isso. E nós íamos acreditando que ele era o Messias, que ele ia restaurar o reino, ele ia libertar Israel da opressão de Roma, da opressão do Império Romano. E sucedeu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia! Graças a Deus que Jesus não nos abandona. Jesus se aproximou porque tinha dois falando sobre ele. Falando sobre ele, mesmo amargurado, mesmo sem esperança, mesmo desistindo, mas Jesus não abandonou. E a Bíblia diz que Jesus ia com eles, seguindo os passos dele. Eles iam para Emaús, Jesus também ia para Emaús. Aleluia! Jesus ia com eles e aproximou-se dele. Jesus se aproxima de nós. E ele diz que os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. Ele não o conhecia. E muitas vezes os nossos olhos estão fechados espiritualmente. E a gente ouve uma palavra, a gente vê alguém falando alguma coisa e nós não percebemos que é Deus falando conosco. Nós não percebemos que é livramento de Deus para a nossa vida. Nós não percebemos que é o cumprimento da promessa que está chegando. Aleluia! Que os nossos olhos sejam a cada dia abertos para saber que quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! A palavra dele está de pé e ele é Deus. Ele vela com a sua palavra para fazer cumprir. Glória a Deus. E ele diz que os olhos deles estavam como que fechados para não o conhecer. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós?
Por que estás tristes? Jesus agora começa a questionar ele, começa a perguntar: por que vocês estão falando essas coisas? O que é que vocês estão dizendo? E eles respondendo, e um do nome dele era Cleopas, disse-lhe: tu és só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. E em verdade que algumas mulheres dentre nós o viram, entre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, aqui ele está falando de Pedro e João, foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, eles não viram o corpo de Jesus, não viram Jesus. E ele lhe disse, aqui Jesus começa a falar com aqueles dois discípulos: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo os que os profetas disseram. Está no versículo 25. Ó nécio e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Por quê? Porque eles queriam interpretar a Bíblia da sua maneira e não da maneira que a Bíblia é. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Primeiro tem que ser a coroa de espinho. Primeiro tem que ser o cativeiro, o deserto, para depois ser a terra prometida. Aleluia. Muitos querem a terra prometida, muitos querem a coroa de glória, mas não querem passar pela coroa de espinho, mas não querem passar pelo deserto. E Jesus disse, começou: agora honesto e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? Quer dizer, não convinha que Cristo sofresse? Não convinha que Cristo passasse por toda aquela humilhação? Aleluia! Cristo, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Nós merecíamos estar mortos, meus irmãos. Porque o pecado gera a morte. E nós merecíamos estar mortos. Nós não somos santinhos, não. Nós não estamos aqui servindo a Cristo, nós não estamos no Evangelho, nós não estamos dentro de uma igreja por merecimento nosso, não. É misericórdia de Deus na nossa vida. É misericórdia de Deus na nossa vida. Ele é tremendo, meu irmão. Ele é tremendo. Ele atua com a sua misericórdia. Pelo homem, nós estávamos mortos. Pelo homem, só se via a Deus os perfeitos. Aleluia. Mas eu dou graças a Deus que Ele é o médico dos médicos. E Ele veio para os doentes. Eu estou doente, meu irmão. Eu sou um doente. Eu quero estar sempre sendo cuidado pelo médico dos médicos. Eu estou sempre pedindo a Ele misericórdia sobre a minha vida, porque nós pecamos todos os dias por palavras, pensamentos e obras. Nós não somos merecedor da bondade de Cristo em nossa vida. Nós não somos merecedor. Mas a misericórdia dele tem nos alcançado. A misericórdia dele tem chegado até nós. E nessa manhã, a palavra do Senhor vem para você. Mesmo no sofrimento, creia que a misericórdia dele tem chegado até você. A misericórdia dele tem chegado até você. Muitas vezes você só quer a bênção. Nós queremos a bênção de imediato. Porque começou a servir a Jesus, porque começou a obedecer a Jesus, já quer ver a bênção de imediato. Mas tem que vir o deserto.
tem que vir a coroa de espinho, para depois vir as bênçãos do Senhor. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? Era loucura para os judeus, um Cristo sofredor. Um Cristo sofredor, um Cristo que passasse pelaquela humilhação, ser considerado anátema, ser considerado maldito, porque estava escrito, maldito todo aquele que for morto no madeiro. Aleluia. Maldito, ele foi crucificado no meio dos ladrões, dois ladrões, um à esquerda e outro à direita. Aleluia. E ali na cruz estava presente a justiça e o amor. Amor para aquele que se arrepende. Amor para aquele que pede perdão. Amor para aquele que pede misericórdia. Amor para aquele que muda de atitude. E a Bíblia diz que aquele ladrão ao lado de Jesus, que o nome dele é Dimas, ele disse, defendeu Jesus, quando aquele outro começou a murmurar, começou a dizer, por que você não desce na cruz? Por que você não salva-te a ti mesmo e a nós? E aquele ladrão ao lado da cruz disse, porventura tu não teme a Deus? Nós merecemos estar passando por esse castigo, mas este aí, nenhum mal ele fez, nenhum pecado ele fez para estar merecendo isso. Aí olhou para Jesus e disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. E salvou aquele ladrão. Um foi para a condenação e outro foi para a salvação. Aí ele diz, não convém que o Cristo padecia? Aleluia. E começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhe as Escrituras. Me chama a atenção que tem uma passagem do rico e do Lázaro. Vocês que conhecem as Escrituras, vocês sabem que o rico, ele se vestia de púrpura, ele tinha bastante riquezas, vivia a vida com bastante fartura, e Lázaro era um mendigo, cheio de chagas, mendigando. E quando Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. E o rico morreu, ele foi para o Hades, que era um lugar de tormento. E a Bíblia diz que esse Lázaro, esse homem, ele clamou de lá, Pai Abraão, pede para que pelo menos Lázaro pingue com água, molhe com água o seu dedo e pingue aqui para me refrescar. E a Bíblia diz que Abraão disse para ele, filho, há um grande abismo. Aí ele começa a dizer assim, então pede para que alguém ressuscite e vá lá para falar para os meus parentes, para que ele não venha para aqui, sofrer comigo aqui, nesse lugar de tormento. E a Bíblia diz que Abraão diz assim, ele tem as leis e tem os profetas. Ainda que alguém ressuscite, eles não crerão. Foi o que aconteceu. Cristo ressuscitou e muitos não creram nele. Cristo ressuscitou e muitos não creram nele. Aleluia. E nós temos a Bíblia. A Bíblia diz, mas bem-aventurados é os que não viram e creram. Por isso que nós somos mais bem-aventurados. Aleluia, porque nós não vimos Jesus muitas vezes com nossos olhos, mas nós cremos nele, nós sentimos nele. Hoje, quando eu estava voltando do trabalho, eu comecei a sentir poderosamente a presença do Senhor na minha vida. Eu comecei a sentir. Isso é gratificante, meu irmão. Nós saber que a mão dele está sobre nós, mesmo a gente sem merecer. Mesmo a gente sendo pecadores, a mão dele está protegendo, nos cuidando, porque ele tem um plano em nossa vida. E a Bíblia diz que quando chegaram, no versículo 28, chegaram à aldeia, para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Jesus agora começou a se fazer que ia para outro lugar, para mais longe. E aqueles discípulos, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ser hóspede deles. Os discípulos agora, a palavra estava tão boa,
A palavra era tão de confiança que os discípulos, aqueles 2 discípulos, começaram a dizer: fica conosco, já está tarde, já está anoitecendo, fica conosco, vem ser nosso hóspede, vem nos ensinar mais um pouco sobre a Escritura. Nós precisamos aprender a cada dia mais sobre as Escrituras. Você está nos explanando as Escrituras de uma maneira tão maravilhosa. Fica conosco, nós precisamos disso. Nós precisamos desse conforto que a Bíblia nos traz. Fica conosco, nos ajuda. Já está tarde. Nós não queremos ficar sem a tua presença. Nós não queremos ficar sem essa palavra boa. Nós não queremos ficar sem essa palavra que traz vida. Com essa palavra que nos traz esperança. Fica conosco. Fica conosco. Começaram a constranger Jesus. E a Bíblia diz que Jesus entrou para ser hóspede dele. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu. E os olhos dele foram abertos. Aleluia. No partir do pão, eles reconheceram que eram Jesus. Quando viram que Jesus começou a partir o pão, eles perceberam que era o Jesus. E agora os olhos deles foram abertos. E a Bíblia diz que abriram-se os olhos e conheceram que ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? E quando abriu as Escrituras, e na mesma hora levantaram-se e tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou o Senhor e já apareceu a Simão Pedro, né? E eles lhe contaram como lhe aconteceu no caminho e com eles, e foi conhecido no partir do pão. Aleluia! Eu vou encerrar. Quando Jesus ele vem até nós, quando Jesus se aparece até nós, a nossa vontade, meus irmãos, é proclamar, é trazer uma palavra de ânimo para alguém que está desanimado. Quando Jesus muda a nossa vida, a nossa vontade é que as vidas das outras pessoas a quem nós amamos também seja restaurada, também seja mudada. Aleluia! Isso é questão de fé. Não depende de nós. A nossa responsabilidade, a nossa obrigação é anunciar que Jesus mudou a nossa vida e que Jesus está vivo. Aleluia. E aqueles discípulos, eles voltaram ali à noite, agora não eram mais tementes, não eram mais homens sem esperança, agora eram homens crendo que a esperança dele não estava num homem que poderia ser chicoteado, que estava vertendo seu sangue, que estava sendo crucificado numa coroa de espinho, mas eles agora sabiam que Jesus passou por aquilo por amor de mim, por amor de ti. E que ele era Deus, e que ele podia todas as coisas. Ele disse a Pedro, quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote de Malcom, ele disse: porventura, se eu pedisse ao Pai 12 legião de anjo, ele não o mandaria? Aleluia, glória a Deus. Jesus teve que passar por aquilo. E importa que eu e você também passe por isso. Não é fácil? Não. Mas Ele está conosco para nos ajudar, para nos dar força. E cabe a nós também estar trazendo esta palavra para os nossos irmãos. Vem momento de desânimo, irmão. Vem momento de desânimo. Vem momento de querer desistir. Vem momento de querer jogar tudo para o alto. Vem momentos de querer voltar para o Egito. Vem esse momento, como veio com o povo no deserto. Vem conosco também. Aleluia. Mas devemos olhar para frente. Devemos olhar para a promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Aleluia. E ele foi fiel para cumprir na vida desses 2 discípulos. E ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Deixa eu orar por você, deixa eu orar por sua família. Agradecendo a Deus por você que ficou até agora.
aqui, depois eu vou comentar os comentários. Orem por mim, sou carente das orações. Aleluia. Poderoso Deus, Criador bendito, meu Pai. Sou grato a Ti, Senhor. Por mais uma vez, Senhor, poder estar passando a Tua palavra, ensinando a Tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é viva e eficaz. Senhor, mesmo eu sendo cheio de falhas, Senhor, não sendo merecedor de nada da Tua parte, Senhor. Ó Deus, mas Tu tens estendido a Tua mão, Senhor, e nos protegido, Senhor. Continua nos ajudando, Senhor. Abençoa, Senhor, todos esses que, Senhor, que ouviram essa palavra, Senhor, que escutaram essa live, Senhor, que ficaram até aqui conosco, Senhor. Abençoa eles, Senhor. Que eles possam, Senhor, estar com a fé firme em Ti, Senhor. Sabendo que a providência vem de Ti, Senhor. Sabendo que do Senhor é que vem o nosso socorro, Senhor. Que Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Pai, continua abençoando, Senhor. Continua abrindo nossos olhos, Senhor, e sabendo que o Senhor tem coisa melhor para nós. Aleluia. Deus é conosco, irmão. Não desista. Jesus é poderoso. Jesus é Deus. Ele está vivo para me proteger e para te proteger. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Se você foi abençoado por esse vídeo, por essa palavra, compartilhe também, ajude alguém. É necessário que nós a cada dia diminuímos e que o Evangelho de Cristo, que Cristo seja propagado. Aleluia. Que Deus abençoe.